diferente aqui, que é o seguinte, fazendo um troço mais, digamos, ativo da parte de vocês. 3 ou 4 de vocês apresenta 2 ou 3 questões e a gente faz o bate-papo a partir dessas questões. E aí eu vou desenrolando aqui a partir dessas questões que mais interessam vocês e tal, né? Ao invés de eu começar a apresentar toda uma sequência que eu fiz, tudo que eu vou falar aqui, basicamente está no artigo que eu vou mostrar para vocês, quando eu abrir os slides, um artigo que eu publiquei com o Leandro Lodeiro, um amigo meu da Unesp de Ribeirão Preto, na Revista Brasileira de Ensino de Física. Tá aberto o microfone da Luísa, está dando eco aqui, Luísa. Bom, então, basicamente isso está no artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física sobre esse tema. Na verdade, foi um trabalho que o Londeiro fez com os alunos dele da licenciatura, sobre história da ciência em intervenção pedagógica, didática, etc. E eles usaram o filme, me convidaram para participar da aula e depois tivemos um bate-papo com os alunos. E depois disso, o Londeiro e eu publicamos um artigo. Uma parte sobre o que eu vou discutir com vocês aqui e outra parte sobre a aplicação didática que ele fez na disciplina dele lá. Então, se vocês lerem o artigo depois, vocês vão ver a parte pedagógica que o Londeiro fez com seus alunos. E aqui eu vou discutir a parte, digamos, a parte de avaliação do filme, a parte histórica. Então, é isso aí. Então, talvez eu gostaria, então, que aí alguns poucos pedissem a palavra e levantar essas questões e a gente vai discutindo a partir dessas questões, entende? Então, vocês podiam fazer isso. Quem não sei, algum de vocês, acho que a Luísa Stefani pode coordenar isso, a Luísa, essa coisa pode. Alguém que está olhando o chat também pode ver. Então, tá ok, isso aí. Toma conta, Luísa. Sim, pode deixar. Acho que ninguém está falando no chat ainda. Não sei se esperar alguém falar, mas vou trazer minha dúvida, que é sobre a cronologia dos fatos. Ok, cronologia. Eu estou escrevendo aqui como palavra-chave e, em cima disso, eu invento a palestra, tá certo? Tranquilo. Quem quer mais falar? Quem tem? Levanta uma questão qualquer. Pode levantar qualquer questão, eu desembucho aqui. Se ninguém falar, Luísa, você pode falar outra questão sua. Eu tenho sobre a morte do Pierre também. Sobre a morte do Pierre. Ok, morte do Pierre. Ok? Alguém está escrevendo no chat porque está com problema no microfone? Não? Sobre a premiação lá, quando diz no filme que ela não participou e, na realidade, foi uma referência do Pierre sempre a participação dela. Né? Ok. Premiação, vou botar assim, premiação no Nobel de 2003. 1903. No chat tem uma pergunta, o senhor quer que leia? Pode ler. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as Radio Girls, que não é abordado no filme. É sobre as moças que pintavam mostradores de relógio com tinta à base de urânio. Isso ocorreu na década de 20, e eles pintavam sem proteção alguma, afilando o pincel com a boca. Certo. Bom, embora isso esteja fora do contexto da discussão, pincéis de mostradores de relógio, na Suíça. Tá. Ok, o que mais? Mas, de qualquer forma, a gente pode conversar isso rapidamente, é que isso está fora do escopo do nosso bate-papo, que seria o filme, né? No filme não foi falado por causa disso, porque fica fora um pouco do contexto. A gente pode discutir isso ainda, tá? O que mais? Eu queria que tu falasse sobre como a radiação pode causar a anemia plástica, que foi a doença que ela desenvolveu depois, no final da vida dela, né? Tá. Doença da radiação. Bom.
que mais? Ok. Já tem aqui 5 questões. Bom, eu não posso falar sobre a doença da radiação do aspecto médico, que eu não sou médico, não sei, mas o problema dos efeitos da radiação. Quer dizer, agora vamos. Deixa eu falar logo isso, porque está um pouco fora da linha do filme, então aí a gente fala e depois volta para a linha do filme, que vai ser a discussão central, né? Essa questão do efeito da radiação, ou mais genericamente, das radiações ionizantes sobre o corpo humano, né? Sobre os materiais biológicos vivos, né? Como o raio-x e a radiação. Naquela época era o raio-x e a radiação, né? Conhecido, né? Isso no final do século já se desconfiava, mas eles não levavam muito a sério. Tem uma coisa no filme que é um pouco exagerado e que está em várias fotografias de propaganda do filme, né? Que é a Madame Curie segurando o vidrinho e tal. Aquilo ali é um pouco exagerado, mas enfim, mas tem um fundo de verdade, porque há relatos em alguns livros de história que eles andavam com os tubinhos cheios de material, o material era bonito, era fosforescente, no bolso dos jalecos, né? Então, isso é um fato histórico. E eles sabiam que tinha algum efeito. O Pierre Curie acusou alguns problemas, outras pessoas acusaram problemas musculares, ninguém sabia o que era, mas o fato é que eles não levavam muito a sério, né? A Madame Curie, atrás do laboratório lá dele, ela chegou a ter 1 tonelada de minérios, a maioria Petchin-Blenda, né, de onde saiu o rádio e o polônio, e ela manipulava aquilo com a maior tranquilidade, né? Isso era verdade. Bom, e daí teve vários problemas, né? Morreu de problema de câncer e tal. Agora, então, esses efeitos da radiação ionizante, ela mexe lá no DNA, ela mexe no nível molecular, mas eu não posso falar de vocês sobre como esse efeito se processa, porque isso é uma coisa do médico, né? Eu não sei, não vou me meter nas conversas do médico. Logo, vocês estão aí na Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, não vou me meter com seus professores, tá certo? Agora, mas é isso aí. Os efeitos já estavam sendo estudados no final do século, começo do século XX, né? Mas o pessoal não levava muito a sério. A Madame Curie não cuidava bem disso. Tal. Há um boato, eu já vi isso escrito em algum lugar, mas como isso não se repete em vários livros de história que a gente considera como livros sérios, confiáveis, que pode ser boato, mas e que eu li em algum livro, eu nem me lembro mais hoje em qual livro que eu li, há 40 anos atrás, sei lá quantos anos, que o pessoal, logo quando foi descoberto, porque os materiais são fosforescentes, daquela cor azulada, bonita, né? Então, o pessoal disse que eles faziam jantares e que o jantar tinha um happening no final, que era cada um trazer o seu vidrinho com material com cor mais bonita e tal, né? Então, apagava as luzes e cada um puxava do bolso do seu paletó um vidrinho. Olha aqui, o meu é azul violeta, é azul não sei o que e tal. Essa história eu conto assim, né? Mas eu não sei nunca confirmei isso. Eu li numa minha primeira leitura sobre a radioatividade há muito tempo, mas depois eu nunca vi isso em outras fontes sérias, né? Então eu não sei se isso é conversa, é boato, ou se isso é verdade. O filme explora isso. Inclusive, explora uma coisa absurda, né? Que ela dormia com o vidrinho, com material radioativo, né? Então isso faz parte, né, da estratégia, digamos, da narrativa, né? O problema dos pincéis das moças nas fábricas de relógio na Suíça, isso é verdade, né? Que aqueles mostradores fosforescentes é feito com material fosforescente. Alguns materiais fosforescentes, obviamente, não são radioativos, mas outros são, né? E aí eles usavam materiais à base de algum composto radioativo, que elas botavam o pincel na boca para afinar, para escrever o número nos mostruários, nos mostradores do relógio. Tá certo? Eu não sei, e nunca li estatística, de quantas daquelas moças tiveram problema de câncer na boca por conta disso, mas isso foi no século passado, né? Na virada do século. Então, não sei, até 1920, talvez, quando o pessoal não levava muito a sério isso. Mas isso é verdade, isso está registrado
Isso é registrado em alguns livros de história, né? Essa história de que elas passavam, era um pincel, botavam num vidrinho com o líquido, com a tinta fosforescente, passavam na boca para afinar, para fazer um número bonitinho, passavam na boca, afinavam, então, né? Isso é verdade. Mas o filme não explora, isso, porque explora o texto do filme. A Madame Curie não tem nada a ver com isso, especificamente, né? Então, eu acho que é essa a razão para eles não explorarem isso. Exploraram a bomba nuclear, exploraram o laboratório com tratamento de quimioterapia, né? Mas esse aspecto não exploraram. Bom, não dá para explorar tudo num filme desse, né? Bom, agora vamos com as perguntas aqui. Deixa eu dizer, então, algumas coisas. Eu vou mostrar, vocês podem, eu vou mostrar para vocês o slide e tá na minha área do slide share, já estão lá os slides. Eu vou mostrar para vocês o link, vocês podem acessar com todos os detalhes e tal. Depois também tem o livro, o artigo que nós escrevemos, que também tem os detalhes, né? Então eu vou falar aqui, não vou falar na ordem que está lá, porque eu vou falar na ordem que foi levantada aqui, tá certo? E daqui a pouco eu mostro para vocês os slides. Bom, o problema da cronologia. Bom, a cronologia do filme, ela é bastante confiável, bastante real com os fatos históricos. É claro que o filme, para quem viu o filme, eu imagino que vários de vocês viram o filme faz vários flashbacks. Né? Então, está lá em 1920, ele faz lá para 1903, 1904, coisa desse tipo. Mas, tirando isso, que é normal, né, na elaboração de um roteiro, tirando isso, o filme é fiel à linha do tempo da história, tá certo? As coisas, com algumas exceções. Né? Então, há momentos que o filme... por exemplo, há um momento... De novo, deixa eu repetir para vocês. Tudo que eu estou falando aqui está na ordem linear, cronológica, no slide que vocês vão ver. Então, eu estou falando aqui meio aleatório, porque eu estou seguindo aqui as perguntas. Há um momento no filme, por exemplo, que a Madame, que relatam o momento que a Madame Curie conhece o Frederic, né? Quando eu estava... E aí a Irene disse que está namorando, e na presença da Eve. E tudo indica ali que foi mais ou menos... Porque a Eve é apresentada como adolescente. Então, por isso, deveria ser por volta de 1920. Isso está fora, está errado, do ponto de vista cronológico. A Madame Curie... e nessa cena, parece que a Madame Curie sabe, naquele momento, que a Irene está namorando com o Frederic Joliot. Não é assim a história, não. Nem é naquela época e nem é assim. A Madame Curie conheceu o Frederic Joliot em 1926, tá? Então, bem depois de 1919. E ela conheceu, e a Irene só veio conhecer o Frederic e namorar com ele depois que a Madame Curie conheceu e colocou ele num cargo de assistente de laboratório. O Frederic Joliot foi apresentado à Madame Curie, né, por Paul Langevin, aquele que, lá em 1911, teve um caso, né, de amor com a Madame Curie. Então, e isso é em 1926. Então, o filme, neste momento, ele tem um erro cronológico. O filme tem alguns erros cronológicos. Não é coisa séria, tem erros mais sérios no filme, erros históricos mais sérios. Essa cronologia não é muito prejudicial, mas eu acho que o filme, não sei. Eu não sei se é porque eles queriam botar a Eve adolescente se metendo em conversa de adulto, não sei porque que o diretor fez isso. O fato é que o momento em que a Madame Curie conhece o Frederic Joliot é num jantar na casa dela e ela não conhecia, e o filme dá a entender que o Frederic Joliot está fazendo aquela pesquisa e que a Irene está entrando na pesquisa. É tudo o contrário. O Frederic Joliot entrou na pesquisa porque a Madame Curie botou ele no laboratório. E quando ele foi para o laboratório, a Irene já era assistente da Madame Curie. A Irene já era assistente. Então, quando o Frederic entrou na vida delas, a Irene já era assistente. Era jovem, mas já era assistente da Madame Curie. E o Frederic entrou nessa linha lá. Né? Depois os dois se casaram logo depois,
e fizeram uma vida científica em conjunto, né? Mas aquela história que eu falei, eu estou estudando isso, a Irene também vai estudar comigo, isso é conversa fiada do filme. Não é assim, tá? A data também não é correta. Então, tem esse problema. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa cronologia correta, né? Eu só quero agora... Como essas questões levantadas é uma questão que incomoda, que interessa muito a vocês, eu estou relatando esses fatos, depois a gente vai fazer uma sequência melhor, se não tiver mais perguntas. A premiação no Nobel de 1903. O filme comete equívocos com relação a essa premiação. Por exemplo, a cena no filme em que a Madame Curie está balançando, acalentando a Eve, né? E o Pierre volta da Suécia, e eles têm uma discussão braba, a Madame Curie muito irritada, que ele foi lá, parece que ele tinha usurpado o trabalho. Tudo é falso. Eles ganharam o prêmio Nobel um ano antes da Eve nascer. Então, a Eve não podia estar naquele carrinho sendo embalada no momento que o Pierre voltou da Suécia. Tá? Então, ela nasceu um ano depois. Primeira coisa. A segunda coisa é que o Pierre não foi para a Suécia apresentar o trabalho sozinho, como os filmes sugerem. Não foi. Ele não foi apresentar o trabalho em dezembro de 1903, como deveria ser. Porque havia problema de doença, ele não estava bem de saúde. Então, eles só foram na Suécia no ano seguinte. E aí eles dois devem ter resolvido, de que o Pierre deveria fazer a apresentação. A Madame Curie estava um pouco adoentada, estava um pouco cansada. Então, o Pierre apresentou a palestra Nobel, em nome dos dois, mas ela estava com ele lá. Então, essa história, como está no filme, é completamente falso. Né? Agora, o filme sugere uma coisa... O filme sugere uma coisa que não é como o filme sugere, mas tem um fundo de verdade, que é o seguinte: o filme diz, em algum momento, o Pierre diz para ela que eles iam dar o prêmio para ele e para o Becquerel, né? E que ele não aceitou e tal. Isso é verdade. É verdade que o prêmio ia ser dado só para ele e para o Becquerel, mas essa história correu muito antes, bem antes deles serem convidados, oficialmente pelo comitê. Uma pessoa do comitê, que no artigo eu dou o nome, agora eu não me lembro, uma pessoa do comitê falou para o Pierre: olha, o comitê vai sugerir a você e ao Becquerel para ganhar o prêmio Nobel. E, naquele momento, o Pierre disse: não, se não der o prêmio também para Madame Curie, eu não aceito a premiação. Né? E aí, então, eles resolveram dar o prêmio para os três. Aliás, resolveram dar o prêmio para os três. Aliás, esse ponto, eu já escrevi várias coisas sobre isso. O Roberto Martins escreveu um monte sobre isso. Aliás, eu tomei conhecimento dessa história a partir de um artigo do Roberto Martins no Caderno Catarinense de Ensino de Física, em 1990. O artigo chama-se Como Becquerel não descobriu a radioatividade. O Roberto Martins, que alguns de vocês conhecem, que é um historiador muito bom lá de São Paulo, fez um pós-doutorado dele na Inglaterra, e lá na Inglaterra, no pós-doutorado dele, ele destrinchou essa história da radioatividade, pesquisou nos arquivos e fez um trabalho espetacular. Né? Eu uso muito o trabalho dele em várias palestras que eu dou. Eu editei um livro sobre da revolução científica à revolução tecnológica, onde eu coloquei um capítulo do Roberto Martins sobre essa história, e que é o seguinte: se você olha nos livros de história, mesmo nos livros do ensino médio até a faculdade, que trata de radioatividade, está dito lá que a descoberta da radioatividade é devida a Becquerel. Em alguns livros, ele quase que não cita a Madame Curie, tá certo? E o Pierre Curie, quase que não cita a Becquerel. Quando eu soube dessa história, em 1990, eu comecei a fazer levantamento na literatura, né? E descobri que vários prêmios Nobel
de física, de outras áreas, que escreveram seus livros sobre a história da física, dão crédito praticamente exclusivamente ao Becquerel pela descoberta da radioatividade, né? Então, eu não vou me alongar aqui para voltar para o filme, porque o filme não aborda isso. Só tem duas pessoas que eu conheço na literatura. Eu não sou a terceira pessoa, porque eu copiei os trabalhos do Roberto Martins sobre isso. Eu uso os trabalhos do Roberto Martins. Outra pessoa é Susan King, uma jornalista americana que fez uma biografia sobre Madame Curie, que chama-se Marie Curie. Eu acho que uma biografia, eu acho que é assim, uma vida. Bom, e aí ela fala sobre isso. Então, só duas pessoas na literatura, o Roberto Martins e a Susan King. Só que o Roberto Martins fez isso 4 anos antes da Susan King. Se alguém copiou alguém, foi a Susan King que copiou do Roberto Martins. Mas não é verdade. Os dois consultaram a mesma fonte com atenção. Os outros historiadores, alguns historiadores famosíssimos, escreveram sem consultar as fontes. Pronto. Tá certo? Acontece isso. Gente famosa, com best-seller e tudo, escreveram sem consultar as fontes. As fontes que o Roberto Martins consultou com atenção e que a Susan King também consultou com atenção. Se você olha, e depois eu também consultei. Eu não dou nenhum crédito a mim, porque eu dou ao Roberto Martins. Foi ele que me apresentou tudo isso. Eu fiz o mesmo caminho do Roberto Martins, consultei todas as fontes. O Becquerel estava completamente equivocado quando ele analisou os experimentos dele. Ele foi descoberto, aquela observação daquela mancha, daquela coisa esquisita, foi em 1896. Eles trabalharam, ele e uma comunidade científica em torno dele, trabalharam 3, 4 meses. E pararam, porque não sabiam mais o que dizer, estava tudo errado, não sabiam explicar, tudo que ele dizia de um jeito se mostrava que era o contrário, uma confusão danada. Eles pararam em maio, junho de 96. Isso ficou parado até dezembro de 97, quando a Madame Curie estava procurando um assunto para fazer sua tese e achou que poderia investir nisso. Aí ela achou que investiu isso. Qual é que foi o pulo do gato? Por que é que o Becquerel não descobriu e a Madame Curie descobriu tudo isso? Porque o Becquerel estudava. Aí isso é importante para quem faz física, né? Por causa da metodologia utilizada. O pulo do gato do casal Curie foi ter sacado a metodologia de obtenção dos resultados. O Becquerel fazia com uma chapa fotográfica, aí analisava os efeitos por uma mancha fotográfica que não tem nenhuma precisão, nada. Ele dizia às vezes, tá vendo, tem interferência, não tem interferência, não dá para ver nada. O Pierre Curie foi que sacou que os equipamentos, o eletrômetro de quadrante e a balança de quartzo, que ele tinha inventado com o irmão dele há alguns anos, era um método elétrico, né, e uma câmara de ionização. Pronto, só isso. Aí ele conseguiu identificar corrente com 10 na menos 5 amperes de precisão. Portanto, eles puderam identificar 1 miligramazinha de um material radioativo diferente dentro de uma quantidade enorme. Então, foi isso. Quem descobriu a radioatividade foi Madame Curie e Pierre Curie. Quem deveria ganhar o Prêmio Nobel de 1903 deveria ser a Madame Curie e o Pierre Curie. O Becquerel devia estar fora desse Prêmio Nobel. Agora, o problema é que a Madame Curie era uma mulher pobre da Polônia e o Pierre Curie era um físico que não era da academia, não era da Grande École, era de uma faculdade, né, de física. Né? Então, na França, que é muito elitizada a coisa, se você não vem de uma Grande École, você não é nada. Se você não é professor de uma escola normal, de uma grande escola, você não é nada. É professor de uma faculdade de engenharia, não interessa, isso não é nada. Então, tem esse preconceito ainda hoje na França. Então, o Pierre Curie não era um cara da comunidade assim, né? E a Madame Curie era uma mulher pobre que vinha da Polônia, né? Assim, então, e o Becquerel, o avô dele, o pai dele e ele, todos os três, em seu tempo, foram membros da Academia de Ciências da França, com aqueles fufu aqui nas camisas, tudo, certo? Então, é um problema de discriminação social, quase, tá certo? Então, incluíram o Becquerel ali. E aí ainda iam excluir a Madame Curie, né, que foi quem fez todo o trabalho. Então, sobre o prêmio de 1913, quer dizer, o filme não explora nada disso que eu estou falando, né? Porque isso não é explorado. Eu não sei por que essas pessoas têm, não sei qual é a razão. Mas Susan King explorou, o Roberto Martins explorou.
O Roberto Martins escreveu um livro, depois dos artigos dele, na Livraria da Física, muito interessante. Aliás, eu acho que ele ganhou o prêmio Jabuti com aquele livro também, né? Então, está tudo bem contado nesses 2 livros, né? Então, sobre a premiação do Nobel, que eu vou falar, eu vou mostrar mais slide aqui, o mais importante que eu quero dizer, com relação ao filme, é porque o relato que é feito não está certo na cronologia e não está certo que ele foi para lá apresentar e a Madame Curie ficou em casa, né? Então, isso é uma falha, na narrativa do filme, tá certo? Eu não quero. Quando nós escrevemos esse artigo da revista, da RBF, nós lemos uma literatura sobre isso. Há muita confusão, muita briga, muita discussão entre cientistas e cineastas, quando trata de filmes históricos baseados em eventos da história. Há uma discussão enorme. Tem cientista que detesta essas coisas, que o cineasta, para fazer um roteiro mais, né, mais espetacular, que chama a atenção, aí começa a inventar coisas na biografia das pessoas, né? Quando nós publicamos esse artigo, né, um dos árbitros da Revista Brasileira de Ciência disse que a gente não podia discutir que o relato do cineasta é uma coisa, o relato da ciência é outra, né? Aí nós rebatemos, não, mas o problema é que o relato do cineasta não pode falsear a história. E aí acrescentamos várias coisas da literatura que tem essa briga. Bom, aí o árbitro não disse mais nada e o trabalho foi publicado, né? Mas então essa história, eu não sei porque que eu comecei a entrar nessa coisa. Bom, enfim, do relato ser diferente. A morte do Pierre, ele é dado muito rapidamente e ela é bem apresentada. Aconteceu em 1906 e aconteceu porque ele foi atropelado. Foi no finalzinho, era inverno, de noite estava aquela bruma lá em Paris, e ele foi atravessando a rua do laboratório. Acho que do outro lado do laboratório tinha outra parte da universidade. Ele estava atravessando a rua e veio um carroção daquele com 2 parelhas de cavalo e passou por cima da cabeça dele. A roda passou por cima da cabeça, ele morreu na hora, né? Então, esse é dado muito rapidinho e, bom, enfim, está correto, é isso aí. Bom, então, isso aqui, mais ou menos, de forma assim, é o que foi feita a pergunta aqui. Eu posso apresentar os slides agora numa sequência maior, quando chegar nisso eu passo mais rápido, posso apresentar, ou posso parar agora e perguntar se alguém, em cima do que eu falei, se alguém tem ainda outra pergunta a fazer, e a gente vai Quanto tempo eu tenho para falar sobre isso, hein, Luísa? Eu não sei se sou eu a Luísa, mas a gente tem até as 14. Até as 14 horas. Mais 20 minutos. Até as Mais 20 16. minutos? Isso, até as 16. Até as desculpa. 16. Então, quando tiver 10, que horas são? Faltam 20 minutos. Então, quando faltar uns 10 minutos, vocês me avisam, porque aí eu vejo se eu falo alguma coisa que não falei. Aí eu acelero. Bom, então, que alguém quer fazer algum comentário sobre isso, que eu desdobre o que eu falei aqui, ou eu mostro os slides? Tem uma pergunta ali no chat, eu vou ler para ti. Sim. Que o Fábio disse que ele não assistiu o filme, mas que ele gostaria de saber se a Madame Curie suspeitou alguma vez antes da morte se seus problemas de saúde vinham das interações com as fontes radioativas. Sim. Quando ela morreu, ela já sabia que isso era efeito da interação com o material radioativo. Sim, ela sabia. Porque isso estava sendo estudado. Quando aconteceu os problemas com ela e com os outros que trabalhavam, muitos começaram a se perceber de que o troço era sério, era grave. Entende? Quando ela criou o Instituto do Rádio, nos anos 20, já foi para tratar disso, né? Então, ela tinha consciência disso. Eu dei uma olhada nos slides e achei muito interessante. Acho que seria legal tu apresentar ali. Nossa. Tá bom. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir o slide. Eu vou abrir o slide. Agora só um instantinho.
como é que eu tenho que compartilhar aqui, né? Tá. Apresentar agora. Apresentar a tela inteira. Né? Bom, ok. Todo mundo está vendo aí o slide? Sim, dá para ver. Tá, ok. Então, agora eu vou falar para vocês na cronologia do filme, tá certo? É o que nós fizemos no artigo. Nós detectamos 11 cenas do filme em que tem equívoco histórico, então a gente tem a cena apresentado no artigo. E esse já tá no slide share, esse é o link, né? Se vocês botarem no slide share CAS e FURGS, né? Isso aqui, CAS é CAS do meu nome, IF do Instituto de Física, UF da URGS. Se você botar CAS e FURGS no slide share, aí vocês acham rapidamente todas as minhas palestras, está lá, né? Então, quem quiser, se tiver acesso agora aí, pode clicar direto aqui. Ok? Então, isso aqui é a cena que começa o filme, em Paris, em 1934, um pouco antes da morte da Madame Curie, né? O filme começa mais ou menos aí, né? Então, o que eu estou falando aqui foi apresentado nesse artigo aqui, né? Na Revista Brasileira de Ensino de Física, agora, poucos meses atrás, né? O Leandro Londeiro, ele é professor da Unesp em Ribeirão Preto, e ele assistiu o filme com os alunos dele, e nós discutimos junto, e ele fez uma aplicação lá tem uma parte lá do curso dele, aplicou o questionário para saber se os alunos o que tinham entendido do filme, etc, está fora do nosso contexto aqui, né? Bom, então eu selecionei as cenas reais, tá certo? Então, agora vamos lá. A primeira cena, o filme começa mostrando, ela está indo para o hospital, e depois ela começa. O filme é todo um flashback da memória da Madame Curie. Na hora que ela está no hospital, aparentemente ela vai morrer ali depois. Então o filme ela se lembrando do que aconteceu com ela, certo? Então isso todo o filme começa em flashback da memória da Madame Curie. Então a primeira cena que começa, eles veem o Pierre lá atrás, não é? E eles se chocam, né? Se chocam, e ali, então ela está com um livro, e ele pergunta se ela se interessa por aquilo, um livro de biologia, né? Bom, enfim, aí começa uma conversa meio doida assim. Essa cena é completamente irreal. Não foi assim que o Pierre e a Marie se encontraram, tá certo? O Pierre... tá. Outra cena, eu estou juntando essas duas, outra cena aqui. Eu dou aqui o tempo no filme onde aparece a cena, né? Outra cena muito... não é verossímil, provavelmente não aconteceu, porque não há relato disso em nenhum documento histórico assim confiável, é que na reunião que ela teve com o Lippmann, Gabriel Lippmann, teve uma discussão áspera, que ela invadiu uma reunião que eles estavam lá para dizer que interditaram, que tiraram os equipamentos dela do laboratório, uma coisa agressiva e tal. Isso não é verdade. O Gabriel Lippmann deu muita ajuda à Madame Curie. Aliás, foi ele que apresentou na academia o primeiro trabalho da Madame Curie. O primeiro trabalho, né, da Madame Curie foi porque quem não era membro da academia não podia apresentar trabalho lá. Então, quando você tinha um trabalho, você pedia algum acadêmico para apresentar o seu trabalho. Então, quando você olha o Compte Rendu, que tem, por exemplo, na Biblioteca do Instituto de Física, tem toda a coleção, quando você olhar, quando você tem lá, artigo de fulano tal, aí tem apresentado por fulano tal. É porque a pessoa não era membro e o fulano tal que foi apresentado. Então, lá, o primeiro artigo da Madame Curie está lá, Marie Curie, está apresentado por Gabriel Lippmann. Então, o Lippmann foi o primeiro que apresentou e deu muito apoio. Então, aquela história de que ele brigou. O que aconteceu, de fato, é que o espaço dela era muito pequeno. Ela queria um espaço maior para melhorar os seus trabalhos. E não tinha como o Lippmann fornecer no laboratório dele. Então, mas não foi assim, que ela brigou com ele, que tomaram o laboratório, não. Aí, bom, por conta disso é que ela conheceu o Pierre.
Então, eu escrevi no artigo, isso é texto do artigo, tá certo? Então, a Madame Curie ganhou uma bolsa por recomendação do Lippmann. Depois disso, terminou a bolsa, ela ganhou um contrato na Sociedade de Apoio à Indústria Nacional, por recomendação do Lippmann, e aí foi o primeiro trabalho dela, que não foi publicado na academia, foi até apresentado como um relatório, que, aliás, em algum momento do filme, o Pierre disse para ela: eu li a sua tese sobre as propriedades magnéticas de aço. Isso é conversa, não é assim, porque não foi uma tese. Foi um relatório que ela fez para a Sociedade de Apoio à Indústria Nacional. Foi publicado num artigo, numa revista, né? Foi publicado numa revista. E ela fez grandes contribuições ao estudo de aços naquela época, né? Então, várias coisas que ela fez sobre o estudo de aços foram usadas depois pela indústria, né? Então, esse foi o primeiro trabalho dela. Era esse trabalho que ela estava fazendo no laboratório de Lippmann, que ela queria mais espaço para equipamentos, e o Lippmann não podia arranjar, né? Porque ele tinha os trabalhos dele, né? Aí ela foi para o laboratório, um lugarzinho que o Pierre arranjou para ela, né? Ainda estava fazendo os trabalhos sobre os ácidos magnéticos. Quer dizer, quando ela foi trabalhar junto lá do Pierre, ela não foi trabalhar na radioatividade, ela foi terminar o relatório dela, o projeto que ela tinha pago por essa Sociedade de Apoio à Indústria Nacional, né? Então, então aqui tem aí ela chega em Paris em 91, né? E 2 anos depois ela recebe o diploma de Física e 1 ano depois recebe o diploma de Matemática. Então ela foi diplomada em Física e em Matemática. Em Física passou em primeiro lugar na turma e em Matemática passou em segundo lugar na turma. Então, 93, 94. E é em 94 que ela conhece o Pierre, né? Ajudado por esse amigo, por Józef Kowalski, que era um físico polonês, que ela conhecia, a Madame Curie conhecia, da Polônia. O Józef Kowalski estava em lua de mel em Paris, alugou lá um apartamentozinho pequeno para a lua de mel dele, e se encontraram, ele e a Madame Curie. A Madame Curie chorou as pitangas, né? Tem um espaço, não tem um espaço para minha pesquisa, e não deve ter feito tudo isso. Aí ele disse que ele conhecia um sujeito que podia ajudá-la. Era o Pierre, né? O Pierre, aí ele disse, bom, o Pierre pode ajudar. O Pierre já era famoso naquela época pelos estudos de magnetismo dele. Não de ácido magnético, de magnetismo. A temperatura de Curie, que todo mundo que passa por estado sólido estuda, né? Ele já tinha desenvolvido vários equipamentos, ele e o irmão dele, né? Vários equipamentos, já tinha várias patentes. Entre essas patentes, tinha a balança de quartzo, que foi um dos pontos-chave para a Madame Curie fazer a descoberta. E a balança de quartzo, ainda hoje é usada, quem faz filmes finos, né? Lá no Instituto de Física, por exemplo, aí da URGS, tem várias máquinas de filme fino. Lá naquelas máquinas tem uma balança de quartzo para medir a espessura do filme. Então, a balança de quartzo, que é uma sensibilidade fantástica, ainda hoje é usada para você medir uma monocamada de material sobre um substrato, a balança de quartzo detecta isso. Isso foi inventado pelo Pierre, anos antes dele conhecer a Madame Curie, né? Então, aí o Joseph falou para a Madame, eu tenho um sujeito, conheço um amigo meu aqui que pode lhe ajudar. A Madame Curie não sabia quem que era o Pierre. E aí o Joseph fez um almoço, né? O Joseph fez um almoço, uma janta, e o Pierre e a Marie se conheceram nessa janta. Na casa, no apartamentozinho alugado pelo Kowalski, um apartamento de lua de mel dele. E aí foi aí que eles se encontraram pela primeira vez, na primavera de 94, tá certo? Então, isso abril, por aí, né? De 94, tá certo? Então não foi naquela trombada no meio da rua que eles se conheceram, não, como está no filme, né? Aí, depois disso, a Madame Curie, aí o Pierre, tem essa Loa Fleur, que é uma dançarina e tem a ver com problema de espiritismo, e tem uma coisa meio né? É verdade que se fala que o Pierre se interessava por essas coisas de espiritismo e tal.
que ele assistiu lá essas sessões, e ela foi nas sessões. Isso provavelmente não é verdade. E eles têm um diálogo nessa sessão, que esse é um diálogo, né, que eu anoto aqui, né, que ela se aproxima de Pierre naquela sessão, né? E aí é quando Pierre menciona a tese de Madame Curie. Ele diz isso: eu li a sua tese sobre propriedade magnética, né? Não é tese, é aquele trabalho que eu acabei de falar, né? E outra coisa é que, naquele momento, mesmo se isso fosse verdade, né? Veja nesse slide aqui o que é que tem de erro e de equívoco histórico. Só nesse slide, né? Primeiro, não é uma tese, é um trabalho. Segundo, Pierre, naquele momento, não poderia conhecer o trabalho, porque ela só terminou o trabalho no final de 97, quando eles já estavam casados. Então, não foi nesse momento que ele soube do trabalho dela. Ela estava fazendo um relatório e terminou em dezembro de 97. Quando ela termina o trabalho que faz o relatório, ela começa a fazer os trabalhos dela sobre a relatividade, né? Então, aí na sequência, ele diz ter escutado que ela havia sido expulsa do laboratório no qual trabalhava. Ela não foi expulsa, é o que eu disse, né? Ela queria mais espaço, mas não foi expulsa. Aí a Kowalski entra na história e apresenta os dois, e o Pierre consegue um espaço. Consegue um espaço para ela num local muito ruim, no laboratório. É um que ele conseguia. Um laboratório lá no subsolo, tudo úmido, um troço horroroso, mas era um espaço, era um galpão enorme, muito ruim, mas era enorme. Então ela começou a trabalhar, né, no sótão lá da faculdade que o Pierre conseguiu para ela, tá certo? Então, quando ela vai trabalhar com ele, ela ainda está fazendo o trabalho sobre o magnetismo, né? E termina e conclui o relatório no final de 97, em dezembro de 97. Imediatamente ela começa a procurar um assunto de tese e aí descobre a relatividade, né? Então, no filme, essas coisas não estão corretas, tá certo? Bom, aí aqui está escrito o que eu acabei de dizer para vocês, vou passar para frente, né? Aí a coisa mais fantástica no filme errado, né, é que, em um certo momento, o Pierre diz: então tem os equipamentos, não sei o quê, isso deve ter acontecido. Ele diz: o jeito que você está fazendo, né? Não, eu acho que não teve nenhuma conversa, porque ela não começou a fazer o trabalho assim. Porque no filme eles apresentam a Madame Curie manipulando coisas líquidas, né? Como se fosse no começo. Não, isso não faz sentido num trabalho sobre magnetismo em aço. Faz sentido no trabalho sobre a relatividade quando ela começa a depurar, a selecionar, a limpar os materiais. Agora, em um certo... ela, quando ela começou a trabalhar, o Pierre já sugeriu para ela os equipamentos que ela deveria medir. Eles devem ter discutido, por exemplo, qual é o problema. É que já desde a época do Becquerel, ou seja, um ano e meio antes, aliás, desde o raio-x, se sabia que essas radiações ionizantes, cujo nome ainda não era assim, ionizavam o ar. Né? Daí vem o termo radiação ionizante. Ioniza o ar, ioniza nosso corpo. E é por isso que causa doença na gente. Né? Porque ela ioniza, ela quebra conexões, ioniza, cria íons. Então, daí vem todos os problemas de doenças que eu não quero discutir, porque eu não sei, que é o pessoal da medicina que sabe disso. Né? Agora, então se sabia que essas radiações ionizavam o ar, o raio-x. Né? E aquela coisa que se chamava na época raios Becquerel. Essas coisas se chamava, até 97, de os raios Becquerel, que ninguém sabia o que era. Nem o Becquerel também sabia. Só se soube o que era quando a Madame Curie e o Pierre entraram na história. Então eita, tá faltando 5 minutos para terminar, né? É brabo falar isso uma hora, bom, enfim. Então, o Pierre... Carlos Alberto, não te preocupa com o tempo, porque se o pessoal sair para aula, eu continuo aqui, porque está gravando. Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Até 8 horas da noite dá certo, né? Muito bem. Então, o Pierre aí, quando eles discutiram que ionizava o ar, etc., aí ele sugeriu o que era o equipamento apropriado para aquilo. A sugestão do equipamento veio de Pierre, obviamente não veio da Madame Curie. Ele deve ter dito: olha, se ioniza o ar, vamos usar uma câmara de ionização, aí você bota material radioativo ali, ela vai ionizar o ar, e vamos medir a ionização para ver qual é o efeito do material. A gente pode, pela ionização, você pode
estudar o efeito e saber, né, e quantificar o efeito. Aí ele sugeriu uma câmara de ionização. Para medir a corrente, ele sugeriu que eles usassem o eletrômetro de quartzo, e para fazer a quantização, ele sugeriu que usasse a balança de... Perdão, o eletrômetro de quadrante, né? E sugeriu a balança de quartzo para fazer a quantização, a quantificação da corrente. É só isso o equipamento. Acontece que quando ele no filme diz, bom, vamos lá no hospital pegar o equipamento. Bom, primeiro, estar no hospital já é um exagero. O equipamento está no hospital. Eu não sei qual é a doidice que passou na cabeça do diretor do filme de botar isso, tá certo? Eu, se fosse diretor, eu faria outra narrativa. Mas, enfim, vamos lá no hospital, que o equipamento está lá. Não estava em hospital, obviamente. O pior do que isso é que ele mostra, está aqui no cantinho, tá vendo? Ó, aqui no canto esquerdo embaixo. Isso é a balança de quartzo. E ele diz para ela, aqui está um eletrômetro de quadrante. Não é eletrômetro de quadrante, é balança de quartzo. Tá vendo? É esse... Quer dizer, outra coisa, eu não quero criticar os cineastas, não quero comprar briga com o cineasta, mas eu acho isso uma bobagem sem tamanho da pessoa fazer esse tipo de distorção na história. Para quê? Era muito melhor dizer, isso aqui é um eletrômetro de quartzo que mede a corrente de uma precisão que ninguém consegue medir. E isso é verdade. Bastava dizer isso. Já era uma coisa, né, impressionante. Olha, você tem aqui um eletrômetro de quadrante que mede corrente na precisão que ninguém no mundo conseguiu medir. E é verdade isso. E era mais impactante. Não, isso aqui mostra a balança de quartzo e diz que é um eletrômetro de quadrante. Tá certo? Então, tá aqui o equipamento, né, do lado, tá certo? É uma réplica, obviamente, né? E aí aqui tem o quadrante, a balança de quartzo, é o que ele mostra lá, tá certo? Não é eletrômetro, como ele diz, tá certo? Bom, aí eu mostro aqui os 3 equipamentos, tá vendo? Tem aqui a câmara de ionização, bota o material radioativo aqui e avalia a ionização provocada por ele. Se a ionização é muito, o bicho é muito forte. Se a ionização é fraca, o bicho é muito pequeno, muito fraco. Aqui está o eletrômetro de quadrante que mede a corrente e aqui está a balança de quartzo que vai quantificar isso. Eu vou dizer como é que é. Aqui tem um desenho bacaninha. Esse aqui foi publicado numa revista francesa, né? Science Vie, eu acho. Tem um desenho, né? Madame Curie manipulando. Então, está aqui o esquema. Isso é o aparelho. Isso é o equipamento que a Madame Curie descobriu para estudar radioatividade durante todo o tempo. Como é que faz? Ioniza o ar pelo material radioativo. Mede a corrente pelo eletrômetro. O eletrômetro de quadrante. O eletrômetro de quadrante gira pelo efeito da corrente, da carga que vem aqui, gira, e esse giro é apresentado pelo... Ele joga um raio de luz aqui, né? Não é laser, naquela época não tinha, né? Um raio de luz aqui, e quando esse raio de luz gira, é porque teve uma corrente que passou aqui que girou. Aí vem a balança de quartzo. O que é a balança de quartzo? A balança de quartzo é o quartzo, como qualquer material piezoelétrico, quando você faz uma pressão, ou puxa ou estica, ou bota para cima ou bota para baixo, um material piezoelétrico, ele produz uma corrente, ele produz uma DDP, e se você liga isso a um circuito, isso vira corrente. Ou o contrário também é verdadeiro. Se você botar uma corrente, você mexe nas dimensões de um material piezoelétrico. Então, aqui tinha uma folhinha de quartzo. Quando ela botava um peso nisso aqui, isso gerava uma corrente. E gerava uma corrente em sentido contrário ao que vinha da câmara. Então, quando essas correntes eram iguais, este raio de luz vinha para o zero. Ela sabia que a corrente aqui era um valor tal que era igual a esse aqui. Como é possível calibrar essa máquina para ver uma escala de peso e corrente? Ela sabia. Pelo peso, botou tantas gramas, corresponde a tantos amperes. Tantas gramas. Então, ela tem uma escala de calibração. Todo mundo que faz filmes finos, pega uma máquina de uma evaporadora, ou qualquer máquina que faça filme fino, antes que se faz, é fazer a calibração do peso da balança de quartzo que tem ali dentro. Você calibra, né? E aí, quando você faz o filme fino, você compara isso com a medida, e aí com isso você sabe a espessura do material depositado. É a mesma coisa aqui. Então, esse foi o
o pulo do gato que eles deram é ter arrumado este equipamento. Obviamente, foi o Pierre que deu, largou para a Madame Curie, a Madame Curie que fez todo o trabalho. O Pierre Curie nunca, eu imagino que ele nunca entrou no laboratório para medir isso, tá certo? Tudo isso deve ter sido pela Madame, mas obviamente que ele deu o insight inicial de usar esse desenho desse equipamento, né? E obviamente, mas foi a Madame Curie que interpretou, então todo o trabalho basicamente foi feito pela Madame Curie, né? Bom, aí aqui tem a cena que eu não vou mais discutir, que é quando ela diz, quando ele se encontra na volta dele, ela está balançando a Eve, né? Aquela história do Prêmio Nobel de 1913, que ela fica braba, recebeu os aplausos que achou que merecia, né? Muito irritada, que ele tinha usurpado o trabalho dela, tá? Tudo isso é exagero, eu já discuti, não vou discutir de novo, né? Aí, tá, isso já tá, é o que estava lá também, né? A cena é fictícia. Então, um ano antes da cena sugerida, filma uma vez que Eve nasceu dia 6 de dezembro de 1904. Né? Bom, aí vem o seguinte, a sequência ainda do Nobel de 1903, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu... Tá, eu já falei sobre isso, tá certo? Vou passar isso aqui. Então, já falei sobre isso também, né? Aí vem outra cena, eu estou botando isso aqui tudo na ordem do filme, tá certo? Na ordem que aparece no filme. Aí depois que ele morre, aparece uma reunião da Madame Curie com Lippmann e outros, aparentemente tudo indica, professores da Sorbonne, onde eles dizem para ela que eles querem que ela se submeta a um concurso. E ela tem uma atitude muito, muito ríspida com relação a eles, que ela estava trabalhando, que ela queria ser reconhecida pelo trabalho que ela fazia e não porque para substituir o Pierre e tal e tal. Isso tudo é conversa fiada. Ela adorou ter sido convidada e onde é que você tem que ela adorou ter sido convidada? Nenhuma referência a isso é feito no diário dela, né? No diário que ela escreveu, né? E então, deixa eu ver se tem aqui. Então, tá vendo? Aí tem o diário que ela escreveu, onde ela relata isso. Aí ela diz, veja que o relato dela é um relato de satisfação em ter recebido o convite, né? E ela escreve, eu vou ler aqui como está, isso está no artigo, né? E eu extraí isso do diário que é dela. Convidaram-me a lhe suceder, meu Pierre, no seu curso e na direção do seu laboratório. Ela ia ocupar o lugar do Pierre mesmo. Né? Eu aceitei. Não sei se é bom ou ruim. Você sempre me disse que gostaria que eu desse um curso na Sorbonne. Eu gostaria, pelo menos, de fazer um esforço para continuar o trabalho. Às vezes me parece que essa é a maneira mais fácil... Ih, está errado aqui o fácil. Bom, que é a maneira mais fácil de viver. E outras vezes me parece que sou louca por aceitar isso. Né? Então, isso não é um relato no diário de uma pessoa que teve aquela reunião irritante com o pessoal da Sorbonne. Né? Então, aquilo é conversa, é exagero do diretor para fazer um clima no filme. Né? Aí vem o Prêmio Nobel de 1911. Né? O Prêmio Nobel de 1911... Bom, então, deixa eu parar aqui. Então, essa aqui é do filme, né? Deixa eu parar aqui para fazer então, um comentário. Em algum momento do filme, eles apresentam o Paul Langevin, mas eles não dizem que é o Paul Langevin no filme, tá certo? Tem um momento que ela pede... Lá em 1903, tem um momento quando aparentemente o Pierre estaria dando a aula, estaria recebendo o prêmio, ela está no laboratório e ela pede ao Pierre um vaso daquele lá do laboratório. Naquele momento, aquele Pierre ali o Paul. Ele pede ao Paul, acho que uma cadeira, alguma coisa. Naquele momento, o filme não diz quem é o Paul, mas aquele é o Paul Langevin. Essas cenas não são verdadeiras, né, como está no filme. O Paul Langevin foi aluno do Pierre, mas quando eles começaram esse trabalho aqui, o Paul Langevin já não estava mais com eles no trabalho, na universidade. O Paul Langevin era professor de outra universidade.
Acontece que ele é muito ligado. E aí, em 1910, o Pierre morre em 1906. Há fatos não confirmados, a história não confirmada, mas aparece em uma outra literatura, em outra documentação, algum outro relato, né, de que a Madame Curie teria começado algum envolvimento amoroso com o Paul Langevin antes do Pierre morrer. Isso eu nunca vi escrito, defendido por nenhum historiador, mas tem um livro escrito por um cara que conviveu nessa época, um livro fictício, um livro de ficção e história, e o cara foi estudante nessa época, que escreveu depois esse livro, em que ele sugere isso. O fato real é que em 1910 veio a público o envolvimento amoroso entre a Madame Curie e o Paul Langevin. O Paul Langevin era 5 anos mais novo que a Madame Curie. E aí veio a público isso. Foi um escândalo na França, porque o Langevin era casado, tinha 4 filhos, eu acho, era casado. Então, a imprensa, a mulher do Paul Langevin descobriu umas cartas que ela mandava para ele, que ela mandava para ele, que a Madame Curie mandava para o Langevin. Ela deu conhecimento à imprensa dessas cartas, montou um escândalo danado. No filme tem uma cena que é falsa, que é o seguinte, que as meninas abrem a porta e descobrem o Paul Langevin na cama com a Madame Curie, tá certo? Essa história, conversa é falsa, porque ela nunca teve esse envolvimento. Quando o envolvimento amoroso tomou um certo nível, o Paul Langevin alugou um apartamento perto da Sorbonne, era um apartamentozinho pequeno, era lá que eles se encontravam. Tá certo? O Paul Langevin não ia para a casa da Madame Curie, né, para ficar no quarto dela e tal. Isso é exagero do filme. Ele tinha um apartamento. E descobriu esse apartamento, inclusive. Então, teve um movimento na imprensa francesa enorme contra a Madame Curie, dizendo que era uma estrangeira polonesa que vinha aqui para destruir uma família francesa. Então, xenofobia assim, à vontade. Né? E aí, isso em 1910. Correu isso, foi um problema nada. Em 1911, o Prêmio Nobel, sem saber exatamente tudo que estava acontecendo na França, decidiu dar o prêmio para ela. Né? Bom, então isso são os fatos. Aí o filme mostra o seguinte, o filme mostra uma coisa que não é verdade, né? Então, que é o seguinte, bom, aí o filme mostra uma cena onde ela recebe o telegrama em casa, na presença das filhas. Bom, essa cena, obviamente, é uma bobagem. A correspondência para ela, indicando a premiação do Prêmio Nobel, deve ter sido enviada para a Sorbonne, não para a casa dela, tá certo? Então, e não foi isso. Mas aí eles botam lá, aí ela discute com as filhas do telegrama e diz que a academia quer dar o prêmio para ela, mas pede para ela não ir à solenidade para evitar controvérsias desnecessárias. Né? Então, esse diálogo que você conversa, né? Ela foi informada de que ganharia o Prêmio Nobel, né? O comitê informa, depois o comitê submete à academia, ao pleno da academia, e tem toda uma discussão, mais uma formalização em geral. E aí foi informado disso. Depois, um pouco tempo depois, eles começaram a se informar de que havia esse burburinho todo da imprensa, e aí um membro da academia, que era o secretário-geral, que era amigo da Madame Curie, sugeriu para ela aceitar o prêmio, mas dizer que não pode ir apresentar a palestra Nobel. Isso é verdade. Não é verdade que foi num telegrama informando como está no filme. É verdade, depois de dizer isso, teve isso. O colega dela, o Armstrong. Meu Deus, agora posso estar trocando. Bom, enfim, um cara que é famoso na história. O Alzheimer está me dizendo aqui do lado que eu não posso dizer o nome corretamente. Então, é isso aí. Então, ela foi... Aí essa pessoa, que era amigo dela, ela ficou muito frustrada com esse amigo, mandou para ela uma carta e disse, olha, eu sugiro que você aceite o prêmio, mas diga que não pode vir
fazer a Conferência Nobel, porque para evitar essas coisas aí da imprensa, e ela se nega peremptoriamente a não aceitar isso. Ela diz, não, eu vou, se vocês não quiserem me dar, não me dêem o prêmio, mas se me derem, eu vou aí e vou receber. Né? E, nesse momento, houve um movimento de mulheres, né, em Estocolmo, defendendo a Madame Curie e meio que impondo que a academia receba e dê o prêmio e não aceite o que está sendo dito pela imprensa parisiense. Né? Então, e aí ela vai. Então, o diálogo então, que ela tem com as filhas, então, é verídico, e o fato que acontece é isso. Tem um certo contato com a realidade, porque teve essa história, mas não foi na comunicação do prêmio. Né? Bom, uma história que está completamente equivocada, né? Então faz parte da tensão que o diretor quis criar na narrativa, né? É que eles apresentam que a Irene, aqui a Irene, né? Aliás, é a mesma atriz que faz o Gambito da Rainha, né? Essa menina aqui. E então ela o filme sugere que é ela que convence a Madame Curie a se envolver na guerra e com os raios-x e tudo aquilo, para fazer raio-x e mostra as pessoas amputadas. Tudo isso é absolutamente falso. Né? Quando a Madame Curie começou a se envolver com isso, a Irene, que era adolescente, estava com a Eve lá nas férias, né? Lá numa casa de praia na Bretanha. Né? Então, bom, isso é o que eu acabei de dizer, eu vou passar. Né? Então, quem sabe da história, isso é uma sequência bizarra. Né? Mas o fato histórico é que em 1914, né, quando disparou a guerra, né, Irene e Eve, acompanhadas de uma babá, estavam de férias em uma casa alugada na Bretanha. Né? Enquanto a Madame Curie em Paris enfrentava as dificuldades, ela começava a querer instalar os equipamentos de raio-x. A Irene estava na Bretanha e queria vir para Paris, mas ela não deixou, porque tinha medo da guerra. Então a Irene ia ficar lá. Só depois de tudo acertado, é que ela deixou a Irene vir e acompanhá-la. Né? Então, e aparece então essa cena, várias cenas assim meio bobas, que não é verdade. Né? Por exemplo, o esforço que apresenta no filme, né? O esforço dela fazer isso é representado no filme por meio de um diálogo que ela tem com o professor Lippmann, que o filme sugere ser o ministro sênior de ciência, que é um cargo, não existe esse cargo na França. E Lippmann jamais ocupou cargo qualquer de ministro. Né? Então, botaram lá o Lippmann como ministro de ciência, mas não é verdade. É verdade que ela lutou com o ministério sobre o raio-x, mas não com Lippmann como ministro. Né? E a participação de Irene só teve início no final de setembro, né? Quando ela, de fato, permite que a Irene venha. Ela tinha 17 anos. Né? E, ao lado da mãe, a Irene presenciou e participou da guerra. Ela foi com a Madame Curie para o campo de batalha, né? Com os raios-x, com os caminhãozinhos que chamavam como é que chamava? Curriete, eu acho. Bom, ela instalou vários caminhões pequenininhos com equipamentos de raio-x, né? E foi uma coisa impressionante. Eu achei no material que eu consultei, né, uns dados. Então, ela montou 500 unidades de radiológicas fixas e 300 móveis. 300 eram uns caminhõezinhos. Eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar uma foto aqui sobre isso. Não, esqueci. Mas no artigo tem. Então, por exemplo, existia 400 médicos radiologistas, 800 homens e 150 mulheres como auxiliares. Né? E então, mais de 1 milhão de soldados foram examinados com raio-x que ela montou naquele período. Né? E a Irene acompanhou ela na guerra, isso é verdade. Agora, tá, isso aqui, eita, fora... essa é a cena... não, é o seguinte, depois da essa discussão com Irene, em 1914, o filme dá tá.
Depois, quando ele fala aquela discussão de 1914, com a Irene e o Lippmann, que não é verdade, né? É só com a Madame Curie, o filme dá um retrocesso temporal e mostra em sua casa, conversando com Frederic e Irene, na presença de Eve. Eu falei isso no começo, tá certo? Então, uma sequência completamente irreal. Se a cena fosse minimamente real, deveria ter marcado a memória da menina Eve. Tá certo? Essa cena aqui, tá aqui a Eve, aqui, ó, no cantinho, tá aqui a Irene e o Frederic, tá aqui a Madame Curie, tá certo? Então, a Eve é uma adolescente. Pela idade da Eve, ela deveria ser o ano 1919. Né? Então, essa cena deveria ter chamado a atenção. E a Eve, no livro que é a biografia de Eve, da Madame Curie, ela não faz nenhuma referência a esse fato. Ela conta que, depois de casada, a Irene e o Frederic almoçavam 4 vezes por semana na casa dela. Mas essa história... Né? E aí, quando você vê a conversa aqui, é completamente irreal. Pergunta ao Frederic o que ele está fazendo, aí ele conta que a história que eu falei, que está desenvolvendo a pesquisa tal e tal e tal. Pesquisa tal e tal e tal é a pesquisa que a Irene já fazia com a Madame Curie antes, e o Frederic que entrou na história. Né? Então, isso eu já falei para vocês, isso que está aqui escrito, então vou pular um pouco mais, tá certo? Bom, aqui é tudo sobre o que eu já falei, eu vou pular aqui. Já falei para vocês, está aqui escrito. Bom, então está aqui as datas. Né? Então, a Irene começou a trabalhar com a Madame Curie em 1918, depois que voltaram da guerra, né? E já era assistente quando Frederic chegou ao laboratório, que foi em 1926. Né? E a Eve diz que foi em uma manhã de 1926 que a Irene disse em casa que ia ficar noiva do Frederic. Então, não foi naquele jantar, ela disse... Né? E aí, então, tem a história toda de que a Madame, naquele encontro que está, nessa cena aqui, que eu mostrei a cena, né? Nesse momento aqui, a Madame Curie pergunta para ele o que ele está fazendo, e aí ele começa a responder coisas que não faz o menor sentido, né? E ele diz que está desenvolvendo um estudo sobre relatividade artificial, conversa fiada aquilo, né? Naquilo ali, o que tem de verdade é que aquilo foi a linha de trabalho que eles fizeram, mas que tinha se iniciado com a Irene e com a Madame Curie. E o Frederic entrou nisso. Né? Então, isso permitiu que eles descobrissem a relatividade artificial e que ganhasse o Prêmio Nobel de Química de 1935. Então, isso é verdade, mas o fato mostrado no filme não atende à cronologia histórica. Né? Aí aqui tem, de novo, a história... eu não sei porque eu acho que eu... Bom, enfim. Está aqui a história dos raios-x, né? Está lá a Irene e a Madame Curie na presença do... Não tem o menor sentido esse encontro. A Irene não estava nessa história aqui. Né? Aí o filme volta para o final da guerra. Eu estou mostrando assim porque eu estou seguindo a ordem do filme. Né? Bom. Aí naquela discussão lá, nessa discussão aqui, a Madame Curie, que quer os equipamentos, e os ministros dizem que não pode conseguir porque não tem dinheiro e tal. Aí ela disse, tá bom, eu lhe dou as medalhas do Prêmio Nobel, vocês derretem e vendem para ajudar a dar o dinheiro e tal. Né? Tem uma cena, isso daí, do jeito que foi ali, não é verdade. O que é verdade é que a Madame Curie, de fato, quis dar as medalhas de ouro do Prêmio Nobel para derreter e usarem, né, como dinheiro. Mas o problema não foi bem assim, como está no filme. Né? O evento histórico é bem mais singelo. Eu relato aqui, no artigo isso, eu relato aqui para vocês. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, e a Eve detalha isso no livro que ela escreveu. Né? Então, e tudo isso começou antes dela ter a campanha dos equipamentos de raio-x. Né? Então, logo no comecinho da guerra, o governo francês pediu para quem pudesse contribuir, emprestasse dinheiro para eles, emprestasse ouro a título de empréstimo, emprestasse dinheiro, né, para montar toda a estrutura de guerra. Né? Aí a Madame Curie tinha em casa várias moedas de ouro. Né? E ela queria juntar com as medalhas do prêmio para dar para o governo derreter. Né? Então ela levou isso, não ao ministro, mas levou isso para o banco.
onde recebia, onde a pessoa ia lá, deveria fazer um depósito, deveria ter um documento dizendo que a pessoa emprestou ao governo não sei quanto de ouro, etc. Bom, enfim. Mas aí, quando ela apresentou, o funcionário, quando foi receber, né, ele recebeu as moedas, mas ele se negou a aceitar as medalhas do Prêmio Nobel. Então, isso é que foi a história, né? Então, não naquela cena dramática que o filme apresenta, né? Depois começa outro equívoco. Vejo que ela apresenta a Madame Curie e a Irene na guerra. Tá vendo? Eles estão aqui num caminhão, levando um dos equipamentos de raio-x, né? Isso é 1917. A Frederic, a Madame Curie e a Irene Curie só conheceram o Frederic em 1926. Já falei isso para vocês. Mas na caminhada no campo de batalha, ela pergunta a Irene se ela ainda está trabalhando com o Frederic na teoria dele. Olha quanto equívoco histórico. Primeiro, a Madame Curie, que era a líder do laboratório. Ela sabia quem estava fazendo, ela que determinava quem ia fazer isso ou fazer aquilo. Então, não ela tinha que perguntar se ela... Sabe? É como se fosse o casal Frederic e Irene fizesse coisas que a Madame Curie não soubesse. Isso era completamente. Depois, ainda está trabalhando na teoria dele. Primeiro, nessa época, ela nem conhecia o Frederic. E segundo, a teoria não era dele. A teoria, o trabalho que ele começou, é o trabalho da Madame Curie, que a Irene já vinha trabalhando. Então, completamente furado esse contexto no filme, né? Isso é o que está dizendo aqui. O texto é o que eu acabei de dizer, então eu vou passar rápido aqui, né? Bom, então vou passar rápido, não, terminou. Então, é isso aí. Deixa eu apagar aqui e vou voltar para a reunião, né? Parar a apresentação. Tá? Bom, então, essas são as cenas que tem no filme e que não estão corretamente e que no artigo a gente discute com mais detalhe o que eu apresentei aqui de forma superficial, tá certo? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma discussão, a gente pode agora aproveitar e discutir um pouco mais até enquanto todo mundo tiver paciência, né? São 4h30, 4h22. Tá ok, Luiz? Então, O pessoal está tímido. A Virgínia Alves, que está aqui, é a Virgínia? É a Vi! É a Vi! Eu vi a fotografia dela no começo. Cadê a Virgínia? Tá aí ela. É a Vi! Fala, Virgínia. Estou aqui, acompanhando. Beijo, Luísa. Beijo. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, né, das críticas que tu fez, né, olhando, eu acho, né, pelo lado do cineasta, primeiro o romantismo, né, do filme, de cenas que se colocasse a verdade, né, tiraria um pouco do romantismo. E depois alguma coisa de economia aí, né, de usar os atores para outros cargos, né, para não gastar, não gastar além do orçamento. Eu acho, né, não sei. Tá, é o seguinte, Luiz, é o seguinte. Nós até discutimos isso, eu pensei muito sobre isso, por exemplo. Eu acho o seguinte, em várias das cenas aqui, até no artigo, eu digo rapidamente o que eu faria e queria mais impacto. Agora, eu me lembro de uma cena muito específica, que eu sei que tem essa história do roteiro causar impacto e ter estresse, faz parte de uma obra. O cara poderia ter um impacto maior e ele optou por dizer a verdade e ter impacto menor. A gente pode olhar o texto direitinho, tudo vai encontrar. Eu vou citar dois. Primeiro,
vou citar dois, botei três, não, vou citar dois. Tá certo? Então, primeiro, quando ele diz, e aqui está o eletrômetro, e mostra a balança de quartzo, tá certo? Então, aquilo ali está muito equivocado. Ele podia mostrar o eletrômetro verdadeiro, uma réplica do eletrômetro, e destacar o fato de que aquele equipamento tinha uma resolução, media corrente como ninguém jamais ainda tem medido, o que era verdade e é impactante. O outro momento em que eles distorcem e a verdade seria muito mais impactante é o seguinte: o Pierre Curie, primeira coisa, isso não deve ser verdadeiro, o Pierre Curie está apresentando o trabalho na presença da madame e de uma equipe de assistentes, professores. Não se sabe, o filme não esclarece se aquilo é na Sorbonne ou se aquilo é na academia. Se fosse na academia, é falso, porque quem apresentou na academia, porque quando eles apresentaram esse trabalho, nem o Pierre nem a Madame Curie eram da academia, então quem apresentou foi o Lippmann. E depois quem apresentou, quando o Becquerel... deixa um parênteses. Quando o Becquerel descobriu que o negócio estava dando leite, ele se meteu na história, para ficar na história. Então, o segundo trabalho da Madame Curie, o terceiro, já foi ele que apresentou, não foi mais o Lippmann. Ele já entrou na história, e aí ele começou... Bom, isso aqui é o que o Roberto Martins destrinchou. Ele começa a fazer artigos recontando a história, ele já naquela época já tinha os fake news. Tá? O Becquerel começou a inventar um monte de fake news. Ele começou a escrever artigos e dizia assim, quando a Madame Curie descobre um troço, aí ele diz assim, como eu tinha dito naquela época, 2 anos atrás, isso aqui é assim. Não, ele não disse isso, não é mentira dele. Ele está dizendo que a Madame Curie descobriu. Aí ele botou na boca dele o que a Madame Curie estava dizendo, sabe? Então ele começou, o Becquerel fez toda uma estratégia, sabe, a pós-verdade. A pós-verdade que hoje a gente vê o pessoal de direita fazer, já tinha naquela época, o Becquerel já fez. Eu estou dizendo uma coisa, eu estou dizendo uma coisa dura para o Becquerel. Quem ama o Becquerel deve estar me detestando agora, porque eu estou dizendo isso, certo? Mas é verdade. Bom, agora, qual é a outra cena que seria interessante? Quando o Pierre está falando o que não é verossímil, porque não foi assim, mas, enfim, quando o Pierre está falando da descoberta deles, no filme o Pierre diz, passamos 4 anos estudando isso. É mentira, eles descobriram tudo em 6 meses. E não é muito mais impactante dizer, em 6 meses nós descobrimos isso. Isso não é muito mais impactante? Em 6 meses, os dois descobriram tudo que a gente sabe praticamente sobre a relatividade. Depois eles foram só redondando. É muito mais impactante do que passaram, parecia 2 lesos, passaram 4 anos para descobrir aquilo. Não, descobriram em 6 meses. Então, a verdade é mais impactante do que a mentira dita pelo filme. Então, essa história do diretor, isso é um argumento que todo mundo usa, é verdade, mas se você analisa o filme, tem várias situações onde, se eu fosse diretor, eu diria a verdade e seria mais impactante. Eu citei 2 casos. E esse caso dos 4 anos é fantástico, porque o diretor diminuiu. Extrapolou. Diminuiu a capacidade do Pierre e da Madame Curie. Entendeu? Está todo mundo cansado e quer terminar a reunião, né? Eu não sei. Oi, eu queria comentar uma coisa. Sim. Tudo bom, professor? Tudo bem. Eu não assisti o filme ainda, tá? Pretendo, assim que as aulas me derem uma pausa para isso. Mas eu assisti um outro filme, né, que conta a história da Madame Curie. Eu não lembro o nome dele, mas ele é um filme em preto e branco, acho que é de 2011, que acho que foi até a neta dela quem produziu, e eu achei assim, ele bem interessante. Tem algumas cenas assim que são muito fiéis, né, ao que aconteceu, não tem tanto esse romantismo, né, e daí tanto que quando foi lançado esse filme, eu nem estava sabendo, acho que foi no grupo, né, Luísa, que comentou e tal, que ia assistir com os alunos, e eu até fiquei pensando que ele deveria ser mais interessante do que os outros filmes que já tinham sido lançados, né, mas pelo visto eu acho que não, né, parece que ele é mais hollywoodiano que esse outro filme mais antigo. Mas eu vou tentar dar uma olhada nele
para ver a minha opinião sobre. Esse outro filme eu não me lembro como que é o nome, eu não sei se o senhor chegou a assistir. Não, eu não conheço. Eu já ouvi falar, depois que estava escrevendo o artigo, eu ouvi falar. Tem um de 1940 e não sei quanto também. 43, é o que eu estava procurando aqui. 43, eu não vi nenhum dos dois, né? Porque eu também estou meio com o tempo meio enforcado, né? Na pandemia, eu sou o aposentado que mais trabalha nesse mundo, né? Então, estou meio cheio de coisa. Mas não vi, mas chegaram a comentar, né? O próprio Leandro, acho que me falou que tinha esse filme de 43. Então. Quer dizer, claro que o filme Radioativo é um filme absolutamente hollywoodiano, né? A começar pelos atores ou pela atriz, né? Que é atualmente o grande, né? A grande vedete do Hollywood. Ela tem trabalhado em vários filmes agora, então, vários, na série. Eu me preocupo, eu acho, me ocupo de coisa assim, né? Bom, enfim, é um filme hollywoodiano. E eu acho que os diretores poderiam. Eles seguiram o roteiro que está numa historinha de quadrinhos, né? Eu acho que aliás, a diretora do filme é autora desse livro, que ela é cineasta também, sobre a biografia da Madame Curie. Eu não sei se já lá na história em quadrinhos, que eu não vi, se já não tem esse roteiro que está no filme, né? E mas aquele roteiro foi feito baseado na biografia da Eve. E baseado na biografia da Eve, só baseado, porque as histórias que o filme conta, a Eve não confirma, tá? É diferente, dito na Eve é diferente. Né? Então, ela tirou assim da Eve, mas, enfim. Eu quero criar um ambiente de estresse, de tensão, de expectativa, etc. E tal, né? Mas o fato real, os fatos que são reais, eu acho que causaria muito mais impacto. Eu citei 2 casos aqui, no filme tem vários, né? Então causaria mais impacto. Eu não sei. Eu não conheço, também não sei, eu não sei bem essa história do cinema, que os cineastas vão fazer isso no sul da área, né? Então, mas eu sei que tem muitos cineastas que criticam, muitos cientistas que criticam esse tipo de abordagem que os cineastas dão aos fatos históricos. Há uma discussão enorme na literatura sobre isso. Né? Então... fiquei curiosa com esse filme aí agora que a Maíra falou. Se vocês souberem, Luísa, compartilha no teu Facebook. Eu vou procurar ele depois. Eu quero ver se agora eu vou começar a ver isso e começar a arrumar um tempo para rever isso também. Né? Aí eu escrevo outro artigo para o Revista Brasileira de Ciência e Física sobre a comparação dos filmes. E aí a gente te convida de novo. Seria bem legal essa comparação, né? Porque eu acho que é válido, assim, um pouco dessa distorção, né, nos filmes, exatamente para atingir o grande público, né? Mas deveria ficar mais claro que o filme é baseado em alguns fatos reais, né? Que não está bem longe de ser um documentário ou de uma história real, né? Tem um crítico que faz um comentário sobre isso, que esse filme, mas não é nem sobre esse filme, sobre um outro que tem o mesmo tipo de distorção. Quer dizer, vocês deveriam dizer no começo que não é baseado em fatos reais, é inspirado em fatos reais. Então, é outra coisa, não é baseado em fatos reais, porque o fato real é diferente. Agora, mas mesmo com esse argumento que todo mundo fala, você precisa criar uma narrativa que chama atenção, que cria estresse, etc. Mesmo isso, eu estou dizendo que, pelo menos nesse filme, que eu analisei com mais... Bom, nos filmes sobre o Einstein, que tem recentemente uma série, é um absurdo, aquele, eu não tive estômago para assistir. Esse do Gênios, não sei o que, um ruim que tem, não sei. Um da BBC. Bom, então, mas eu quero dizer o seguinte, pelo menos nesse filme, que eu acompanhei o filme, né, há muitas cenas em que o fato real é mais importante do que o fato ficcional. Então, esse argumento, neste caso, não valeria, porque a gente consegue... Esse argumento é muito usado e muitas vezes é assim que se faz mesmo. Né? Uhum. Eu escrevi um livro de ficção sobre o Einstein, o Plágio de Einstein, em 2003. Entende? Então, lá eu usei estresse, mas não quis seguir muita realidade. Né? Agora estou escrevendo outro. Quando eu escrevi aquele livro, eu tive
fiquei muito ansioso para publicar, e publiquei rápido e não me estendi. Então, muita gente me cobrou porque a minha narrativa foi muito telegráfica, muito curtinha. Agora eu estou escrevendo outro sobre a Madame Curie, sobre a Liesel, sobre o Einstein, um romance, e aí sim, eu estou botando mais umas cenas mais picantes, assim, e tal. Mas acontece que eu boto as cenas picantes sem distorcer a realidade. Quer dizer, a cena picante que eu boto é dos personagens fictícios. Na boca do Einstein e da mulher, eu não boto nenhuma cena que não seja verdadeira. Agora, eu tenho 2 personagens, então é na cabeça e na boca do personagem que eu boto as cenas que não são, pode não ser real. Então, isso é muito complicado escrever ficção baseada em história. Eu sei que é. Eu sei disso, estou passando por essa situação agora, num texto. Né? Mas, enfim, eu acho no meu caso, eu acho que a gente não pode ser desleal à história, não pode alterar a história de forma tão dramática quanto esse livro. Se uma pessoa que não conhece nada da radioatividade, nada da Madame Curie, que vai ver esse livro e for contar a história, coitado, né? Vai ser uma história completamente distorcida, não tem nada, né? A menina dela, 17 anos, que fez ela ir para a guerra no raio-x, eu vi, está lá. É que nem o pessoal que lê as fake news aí, não, é assim mesmo, esse remédio funciona, eu vi um médico dizer isso, né? Mesma coisa. Ok? É isso aí. Como é que é o nome desse aí, Virgínia? Como é que é, Carlos? Como é o nome desse que está do teu lado aí na foto? Desse que... esse morreu em 2019, é o Caramelo. O Caramelo. Agora eu tenho outros dois cachorrinhos aqui. Bom, e aí, Luísa? Bom, só agradecer mais uma vez, uma tarde prazerosa, né? E de muito conhecimento, assim, é bom eu adoro história, então é bom para ver, né, a verdadeira história por trás, né? Inclusive, uma coisa que fica assim, não muito marcado é o machismo, né? Mas que existia muito. É verdade, mas eu acho, mas eu acho que a Madame Curie tinha uma personalidade tão forte e tanta competência que essa parte do machismo, embora a gente possa fazer uma diferença, ela não chegou muito. O problema que a Madame Curie teve com a academia, o Pierre também teve. O problema lá não era tanto machismo, não, era problema de status social. O problema do status social. O pessoal que era da academia, que vinha da Grande École, da École Normale, e o resto do pessoal. Então, isso que ainda existe na França. Mas com relação ao machismo, porque ela era muito mais forte que isso. Sabe? A Madame Curie era mais forte, ela se impunha, né? Já desde a adolescência dela na Polônia, né? Eu acho que a Ana, não sei se a Ana Carolina ainda está aqui, ela tinha levantado a mão para falar. A Aninha. Aninha. Oi, pessoal. Oi, Carlos. Tudo bem? Saudades. Não fui eu que levantei a mão, foi o meu filho. Então passa o microfone para ele falar, né? Tu quer falar, Léo? Não, agora ele não quer. Bom, peça para ele escrever e você repete o que ele escreveu, né? Ele está ocupado aqui. Bom. Pronto, foi embora. Mas então tá, né? Só agradecer e vamos esperar a próxima vez para te chamar aí. Pode chamar que eu venho. Tá bom. Eu vou parar a gravação aqui. Tá bom, então. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Kleber tá